Oi. Gente, eu vou começar a gravar aqui. Não é porque eu tô achando que eu tô lindo, não é porque eu tô achando que é uma oportunidade de conteúdo só. É porque realmente Deus tá me pedindo isso agora. 1h30 da manhã, eu tava tomando banho, eu falei, Jesus, precisando dar uma dormidinha, me ajuda aí. Aí ele falou, não, eu quero que você grave isso, então eu vou gravar, porque vai que um dia, né? Vai que um dia eu uso isso aqui. Mas eu tava refletindo ali, tomando banho, gente, a verdade é que, assim, Deus um dia, ele me chamou pra uma coisa muito maior do que eu mesma, sabe? E tem gente que me pergunta assim, Yara, o que você veio fazer no mundo? E eu falo com muita clareza, assim, que eu vim no mundo servir. E essa era a minha narrativa, sempre foi. Eu sempre acreditei muito nisso, tipo, nunca tive dúvida, na verdade, de que eu vim pra isso. Então eu tenho muita convicção, sabe? Quando eu respondi essa pergunta, não passava nem um pingo de dúvida na minha cabeça. E foram muitos anos assim. Eu trabalho pra mulheres desde os meus 16 anos formalmente. Formalmente, assim, a partir dessa data eu tive contas pra pagar e compromissos assumidos com outras pessoas. E aí eu ficava pensando nisso e falava, gente, meu Deus do céu, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer acontecer e tudo tem que dar certo. E eu fui me construindo, sabe, como mulher, como humano. Mas ano passado, tô gravando esse vídeo agora 2026, no ano passado, 2025, eu com 3 empresas abertas, feliz nas empresas, bem ocupada, mas feliz. Jesus falou assim comigo, eu preciso que você tenha tempo, o que você quer abrir mão? Aí eu falei, nada, quero abrir mão de nada. Como assim? Os projetos estão todos rolando, as coisas estão acontecendo. E eu tinha acabado de solucionar, talvez, a única coisa que me impedisse de continuar em um dos meus negócios, assim, que me fez repensar mesmo sobre vender ou não vender, uma das empresas que eu fundei. E aí eu falei, Jesus, como assim abrir mão? Eu falei, não, você sabe, não dá pra abrir mão de nada agora. Ele falou, não, eu vou te dar o que você precisar, mas eu preciso que você abra mão. Eu falei, tá, você vai me dar o que eu precisar? O dinheiro que eu precisar. Ainda falou, o dinheiro que eu precisar. Ele falou, o dinheiro que você precisar, mas eu preciso que você tenha tempo. E eu tô contando isso agora porque eu tô rindo. Eu tava ali no banheiro conversando com Jesus. Eu falei, Jesus, eu não vou ser pastor, não adianta, eu não vou ser pastor. Eu não vou ficar pregando. Ai, gente, por que a gente é assim? Pelo amor de Deus. E eu tava ali falando isso. E aí Jesus me falou assim, eu quero que você grave, falando do seu dom. Aí eu tô até pensando aqui, assim, deixa eu só tirar essa toalha aqui que eu vou continuar contando pra vocês isso, que eu vou ter que sentar pra ler algumas coisas que eu tinha escrito antes pra vocês conseguirem conectar a lógica toda, porque assim, nem eu tô entendendo porque que Deus tá colocando isso tão forte no meu coração. Eu escolhi o look mais neutro possível pra fazer esse vídeo aqui. Gente, mas tá, vamos lá. O que aconteceu? Deus me chamou desde muito cedo. Eu tinha 9 anos de idade, eu fui convocada para servir a Deus, assim, num encontro com Deus para crianças. Aos 11 anos, eu comecei a liderar um grupo de jovens e adolescentes da minha igreja, e de repente, quando eu tinha uns 13 anos, 14, na verdade 12, 13, tinham mais de 100 jovens adolescentes na minha casa. E não eram jovens adolescentes, não, eram mais jovens. Eu era a mais nova dessa célula e eu compartilhava a palavra ali todos os dias, todas as segundas-feiras. E isso foi virando, assim, um grande motivo de reunir pessoas em minha casa. E Jesus começou a fazer coisas muito legais no nosso meio. E eu acredito que a partir desse momento eu entendi realmente que o meu ministério era servir pessoas. E isso era a maior riqueza que eu poderia receber de Deus. E eu comecei a mergulhar na palavra. E eu li uma Bíblia, eu vi 2 Bíblias, li 3 Bíblias, li 4. Eu comecei a ler várias versões da Bíblia para me capacitar mesmo, para conhecer mais sobre Jesus. E eu desenvolvi nesse momento uma paixão completamente louca por Jesus. Eu era tipo, assim, eu não conseguia ficar sem orar, sabe? Eu vivia em oração o dia inteiro. E aí eu falei, Deus, eu preciso orar por pessoas, me dá uma estratégia. Eu fiz um caderno de oração e esse caderno de oração era tipo assim, o caderno das orações respondidas, assim, porque a gente colocava as orações lá, não existiam orações que saíam sem respostas daquele caderno. E isso foi algo que tocou muito no meu coração, gente, porque eu ficava assim, meu Deus, não é possível que isso tá acontecendo, meu Deus, como assim? E eu comecei a ver umas experiências muito fortes com Jesus, muito fortes. E era muito eu e Deus, assim, sabe? Porque eu não era uma pessoa muito
de expor essa vida que eu tinha com Jesus. Inclusive, assim, primeira vez que eu falo com detalhes sobre isso, porque eram horas de oração, era um momento de muita intimidade. Eu tava ali no meu quarto, eu e Jesus mesmo, eu ajoelhada e falando com Deus e falando: Jesus, me dá uma estratégia, me dá uma resposta, me dá uma direção. E isso transformou muito, sabe, a minha vida. E aí eu comecei a viver alguns micro sobrenaturais, assim, com Deus, foi muito especial. Mas Deus me chamou para algo muito maior. E eu falo que quando a gente fala sim para Deus, depois do nosso sim, nada mais importa, porque aí não é sobre nós mais, é sobre o que ele tem que fazer, né? E o livre-arbítrio de poder falar não quando Jesus nos chama para algo é maravilhoso, porque ninguém é obrigado a fazer algo por Deus, né? Ninguém é obrigado a fazer algo para Deus. Ainda que ele seja Deus, ele não nos coloque em um lugar de obrigação. Eu ficava e ainda fico nessa fala, tipo, mano, eu não sou pastora, tipo, eu não quero ser pastora. E Deus fala muito comigo assim: olha, Yara, o lugar que você tá, onde eu quero te colocar, não é sobre ser ou não pastora. Tipo, é um lugar de missionária, sabe? E missionária que tem uma missão pra levar, não missionária no sentido de ser uma pastora. E Deus trouxe muito no meu coração, e isso foi dando uma acalmada aqui dentro. E quando chegou no ano passado, assim, né, já pulando uma boa parte da história que eu tive que tomar uma decisão, eu falei: Jesus, eu não sei o que eu faço. Tipo assim, é muito difícil pra mim abrir mão e eu não sei do que eu abro mão. E aí Deus falou comigo assim: o que você acha hoje que te conecta menos ao seu propósito existencial? E aí eu fiquei assim: Deus, mas propósito existencial, Deus sempre deixou muito claro pra mim que meu ministério era relacionado às mulheres. Eu já fiz mapa astral e a maior força que existe em mim é uma força uterina, uma força que vem muito de dentro, uma força de gerar, uma força feminina muito forte. E assim, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e é muito legal que eu tenho as gravações também, eu recebi um direcionamento sobre isso, sabe? E eu fiquei muito assim, fiquei, meu Deus, que loucura, que coisa absurda. Mas depois disso, eu ainda recebi alguns outros direcionamentos, mas o do ano passado foi muito claro. E do ano passado foi um pouco mais urgente, sabe? É como se Deus me falasse assim: olha, não tem mais tempo, e aí, o que você vai fazer? E foi aí que eu comecei a olhar de uma forma diferente. Deus me falou que era o momento de compartilhar, assim, o que ele tinha me entregado. E eu sempre amei, gente, sendo muito sincera, eu sempre amei ser empresária, eu sempre amei, né, a skin empreendedora, mas nos últimos 6 meses eu tava achando isso muito superficial, assim. Eu tava achando isso muito mais comercial do que atrelado ao meu propósito. E não era a minha intenção. Mas realmente, quando você fala que você é empresário, você divide sua rotina como empresária, você alcança outras mulheres, você é uma referência empreendedora, as pessoas elas vão te buscar por isso também. Mas aí Deus começou a me falar assim: eu vou te mostrar que essas pessoas elas não estão te buscando só por isso. E eu comecei a fechar algumas consultorias individuais, comecei a fazer alguns encontros, palestrar, e as pessoas chegavam pra mim e falavam assim: nossa, eu tô muito impactada pela forma que você falou sobre Deus. Eu tô muito impactada pelo jeito que você trouxe Deus. Eu já tive a oportunidade de fazer mentoria com outras pessoas, mas eu quis fazer mentoria com você porque você falou sobre Deus de uma forma X. Eu vim aqui porque você consegue refletir a presença de Deus de uma forma que eu não consigo ver em outra pessoa. E aí, isso, gente, não tem nada a ver comigo e sobre mim. Tipo, era muito Deus tentando me mostrar uma coisa, sabe? E Deus conhecendo totalmente meu coração, ele sabe que, tipo assim, nada do que eu fiz esse tempo todo foi pra minha honra e pra minha glória, sabe? Em muitos momentos eu sempre parava, refletia e falava: Yara, olha o ego, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Enfim, né? A gente falha tanto assim. Mas eu sei que o meu coração, ele sempre ardeu mesmo por Jesus pelo que Jesus me chamou pra fazer. Preciso que você fale sobre o seu dom de curar mulheres. Aí eu falei assim: Jesus, não dá? Falei: sem condição? Não dá, não faz o menor sentido. E aí, Jesus me levou em alguns versículos que eu vou compartilhar com vocês. E eu sei que o que eu vou falar aqui, gente, não é uma coisa que eu vou lidar com julgamentos, não. É algo que o julgamento é inevitável. Então, assim,
Deus realmente remanejou a minha rota e ele trouxe pra mim uma clareza de que eu não tinha mais tempo para usar narrativas implícitas. Porque na minha cabeça, todos os anos que eu venho de lingerie, que eu conversei com mulheres, que eu trouxe essas mulheres pra perto e que a gente entrou em pautas de intimidade, autoestima, questões familiares, inseguranças, tudo isso fazia parte desse propósito. Pra mim, eu e Yara tinha muita clareza desse propósito desde sempre. Desde os meus 18 anos, 17 anos, eu tenho certeza disso. E eu faço isso pensando nesse propósito maior, mas sempre de uma forma implícita. Então, usando a marca, usando os encontros, para trazer essas mulheres para perto delas, para desenvolver nelas uma sensibilidade, um olhar um pouco mais direcionado a elas mesmas e a Deus, né? A partir do momento que eu convido uma mulher para o autoconhecimento, para olhar para ela, eu tô aproximando ela de Deus, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus está em nós a partir do momento que nós nos entregamos assim a confiar nele. E aí tem algumas partes na Bíblia que as pessoas zombaram de Jesus, sabe? Que as pessoas falaram, quem que você acha que você é? Pelo amor de Deus, o que você tá falando isso? E eu acho que esse tempo todo, assim, que Deus me deu esse direcionamento de uma forma dura, mas não tão dura igual no ano passado, eu ficava, tipo, meio que esquivando, sabe? Eu falava assim, não, tá, eu vou falar um pouco mais. Não, tá, eu vou compartilhar um pouco mais. Não, eu vou fazer um encontro na minha casa com mulheres, então eu vou falar mais direcionado da Bíblia. Não, não sei o que. Então, tipo assim, não era esse o ponto, sabe? Jesus não queria que eu falasse da Bíblia, Jesus não queria que eu fosse líder de um ministério dentro da igreja. Jesus queria que eu falasse, olha, realmente existe algo sobre a minha vida ao longo de todo esse tempo que foi lapidado por Deus, porque eu realmente, assim, eu não nasci pensando, vou viver trocando com mulheres a ponto de me tornar uma especialista sobre elas e conseguir direcionar. Mas ao mesmo tempo eu sei, gente, que tem várias coisas em mim que não são minhas, sabe? Eu realmente vivo algumas circunstâncias, soluciono alguns problemas, trago algumas situações para algumas pessoas de solução que eu, Yara, em mim mesma, não tenho condição. Então eu realmente acredito que ser também, né, um canal divino para que essas coisas cheguem é algo que é um presente de Deus, sabe? É uma condição que Deus me entregou pelo lugar que eu me coloquei de disponibilidade para Ele. Nada mais, nada menos. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais especial que ninguém. Mas um dia, quando eu era uma criança, eu falei, Jesus, tá, eu quero te servir até o último dia da minha vida, independente do que acontecer, independente do que você precisar. E eu, aos 15 anos, reforcei isso falando que, ainda que em algum momento da minha vida eu falasse com Jesus que isso não era minha vontade, que não era para ele me ouvir. Porque era sim a minha vontade de viver para servir como ele quisesse. Enfim, muitas dores, muitas renúncias, muitos julgamentos. E eu acho que agora, assim, num cenário de... Pensando aqui, eu tô fazendo esse vídeo totalmente ao vivo, eu não fiz nenhum roteiro. A única coisa que eu fiz é abrir aqui no chat pra narrar pra vocês os episódios, né? Que as pessoas riram da cara de Jesus. Mas eu acho também que Deus me esperou muito chegar num lugar de autoridade no seguinte sentido. Se eu falasse isso 10 anos atrás, eu acho que algumas pessoas iam falar que eu delirei, que eu surtei, que eu tava querendo aparecer. Mas hoje, diante da realidade que eu vivo e da não necessidade de aparecer e já saber quem eu sou e já ter acesso aos lugares que muitas pessoas poderiam querer aparecer para ter acesso, sabe? Eu não sei, mas eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou enfrentar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo as pessoas, elas falaram, você tá delirando com Jesus quando ele falou quem ele era. Porque ele falou que ele era filho de Deus. Como assim, filho de Deus? Tá louco, meu filho? Acorda pra vida. Não tem a menor condição. Falaram que ele tava blasfemando, tipo... Mano, você tá louco, você não brinca com coisa séria. Foi uma coisa tipo assim. Depois ele fez um milagre. Alguns, né? E aí, tipo assim, ele curava as pessoas, libertava as pessoas, expulsava os demônios, fazia... Aí o povo falava assim... Não, isso aí não existe, né? Ele tá sendo conduzido por um ego muito grande e essa situação é uma farsa. Então, tipo assim, o milagre tava ali, o milagre tava acontecendo, mas ele estava sendo questionado sobre o milagre. Isso tá em Lucas. Uma outra coisa também que aconteceu com Jesus, ele foi rejeitado pelas pessoas que conheciam ele. Em Mateus ele volta
em Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu, e ele foi rejeitado por aquelas pessoas ali, porque elas achavam que ele também mentia, sabe? Quando Jesus estava na cruz, eles falaram assim: se você é filho de Deus, então desce aí da cruz. Ou seja, até aqui, até nessa hora, tudo estava sendo encarado como uma grande mentira. Então, quando eu tava ali no banho, eu falando: ai, Jesus, eu não vou falar sobre isso, sério, pra quê? Eu não quero. E ele falou assim: nossa, mas eu achei que isso já tinha sido um assunto encerrado. Querer e não querer. Jesus, gente, ele não foi rejeitado por ser filho de Deus só, mas ele foi rejeitado porque ele tinha dons espirituais. E as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que algumas renunciam muitas coisas em prol de algo maior para o reino. E eu falo muito isso com as pessoas. Quem me conhece sabe, eu sou crente desde sempre, sou cristã desde sempre, mas realmente, assim, foram uma sequência de muitas vivências e comportamentos em que eu fui extremamente julgado e mal interpretado. E outras várias vezes eu falhei, mas assim, é muito unusual uma pessoa cristã que lidera jovens adolescentes abrindo uma marca de lingerie. E eu fui completamente julgada. E assim, Deus foi tão cuidadoso comigo o tempo todo que hoje meu público, ele é 94% feminino. Eu não tenho nenhuma base masculina desqualificada. Eu nunca recebi uma foto inapropriada no meu Instagram. Nunca recebi um direct completamente escroto de um cara escroto. E aí, eu tava até conversando sobre isso com algumas meninas recentemente e elas falaram: mano, isso pra mim é tipo, isso é realmente milagre, porque não tem outra explicação, não tem como. É completamente normal isso acontecer hoje. E eu falo assim da minha constância de trajetória, né? Não tô nem falando de uma situação pontual, porque hoje também, se a gente fosse pensar, ah, não, mas você postava isso nessa época, então devia ter um tanto de homem que seguia. Ah, então devia ter. Gente, não teve, sabe? Então, tipo, hoje minha base é totalmente qualificada. Quem me acompanha realmente acompanha a marca. As minhas clientes, assim, elas não ficam assim, nossa, velho, né? Por que ela tá assim, pelada desse jeito? Nossa, que piranha, nada disso, tipo assim, elas entendem muito minha trajetória, respeitam muito meus amigos, os homens que eu conheço, sabe, em todas as circunstâncias, e eu ficava pensando, eu falava, gente, que bizarro. E aí, eu senti nesse momento, a verdade é que Deus tá me intimando a assumir uma identidade espiritual. E assim, eu já sei minha identidade espiritual, eu falo isso com Jesus todos os dias, mas realmente o que ele tem me pedido é pra assumir isso e verbalizar isso. O meu maior chamado é curar mulheres. E é uma cura em todas as áreas. E aí, para isso, eu tenho algumas portas em que eu consigo acessar essas mulheres. Hoje, as duas maiores são a We Are Intimates e a We Are Content. E com isso, a gente entra numa grande atmosfera feminina de mulheres que são atraídas até mim nessas outras portas, precisando de cura em alguma área. Isso é muito louco. Só quem viveu esse propósito comigo vai saber o que eu tô falando. Não tem jeito. Quem estiver fora disso não vai entender. Fala, gente, a Vera tá viajando completamente, deve estar com sono. Mas, assim, eu tô sendo muito sincera, eu relutei pra fazer esse conteúdo. E assim, eu tô fazendo isso aqui, eu nem sei se algum dia isso aqui vai pra algum lugar. Eu nem sei mesmo. E realmente tem uma coisa muito top. Que assim, eu sempre tive uma clareza genuína no meu coração, assim, que o meu lugar no mundo não é um lugar de ser adorada, de ser admirada, de ser respeitada. O meu lugar no mundo é um lugar de ser instrumento. Ponto. Não é nem ser instrumento, vírgula. Ser criativa, vírgula. Ser empresária. Gente, zero. Tipo assim, o meu lugar no mundo é ser instrumento. Ponto final. Isso me coloca num lugar, primeiro, né, de reconhecer, assim, que se não for Jesus em mim e através de mim, gente, eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não sei nada, eu não tenho nenhuma habilidade. Então, se você tá assistindo esse vídeo, é a maior prova de que Jesus existe, porque em mim mesma não existe nada magnético e sobrenatural. Tudo vem de Deus. O segundo lugar
é que eu entro numa seara, num ambiente de muita responsabilidade. E talvez seja até por isso que eu tenho evitado. Eu já tomo muito cuidado em relação a todas as minhas posturas, porque eu acho que meu compromisso com Jesus é um compromisso muito sério. Mas eu falo que é um cuidado redobrado e a cobrança ela é infinitamente maior. Mas mais do que isso, com a responsabilidade vem um senso inegociável da verdade. Não tem a opção de mentir para vocês, né? E com o compromisso que eu tenho com Deus, eu sei o peso das minhas palavras e o quão responsável eu sou por elas e o quão vou responder por elas o resto da minha vida. Tudo que eu vou compartilhar com vocês a partir do momento em que eu expor essa história, essa verdade, esse caminho todo, virá sempre com comprometimento muito grande. E eu falo que isso me deixa muito em paz, porque antes de me comprometer com qualquer pessoa que vai encontrar comigo no meio do caminho, eu tenho um compromisso negociável com Deus e Ele sonda meu coração e me vê todas as horas, né? E isso é muito louco. A realidade é que eu sinto que Deus me usa para curar mulheres através de todas as coisas que eu construo. Muitas mulheres são curadas através do que eu falo, através do que eu entrego, através do que eu compartilho. E eu sou muito grata a Deus, assim, porque ao mesmo tempo que eu amo, eu entendo que eu não tenho nada de especial pra ter essa graça de Deus sobre mim, sabe? Eu vou dormir, eu vou pensar, talvez amanhã eu venha falar um pouco mais com vocês, mas essa noite eu vou orar e vou pedir pra Deus me falar alguma coisa em sonhos também, sabe? Hoje foi muito louco, eu tive umas respostas de orações bizarras, tipo, muito vindas diretamente dos céus. Mas basicamente é isso, assim, Deus tá me levantando pra algo muito diferente. Muito diferente. Que envolve uma responsabilidade muito grande. Eu tô feliz que você tá assistindo isso.